O testamento é a melhor solução em alguns casos ou não? Em alguns casos, sim. O que a gente fala, Bruno, cada família tem uma situação patrimonial e de relacionamento própria. Tá? E o melhor planejamento de todos é aquele que não confia só numa solução. E mais, é aquele planejamento que é revisto de tempos em tempos. Tá? Eu não estou dizendo para você que você vai fazer um testamento e a cada mês você vai ter que revisar esse testamento. Não, mas a cada tempo você vai ter que revisar. Por quê? Seus filhos crescem, você casa de novo, você separa, você perde algum familiar, você ganha mais patrimônio, você perde patrimônio. As coisas mudam ao longo da vida. Então, o melhor planejamento é aquele que você revisa de tempos em tempos. Como você vai revisar de tempos em tempos, é importante que você use uma combinação de instrumentos. Então, você pode usar doações, você pode usar o testamento, você pode usar uma holding, que o Danilo trouxe aqui o exemplo, você pode usar uma estrutura no exterior, para aquele patrimônio que está no exterior, você pode usar, enfim, N ferramentas que, combinadas, atendam ao seu desejo de para quem deve o patrimônio. Mas qual é a solução para a classe média? Eu não sou rico, eu não tenho um patrimônio milionário, mas eu quero me planejar. O que eu faço? Vou dar vários exemplos, tá, Bruno? Daqui a pouco você tem uma estrutura familiar muito simples, muito tradicional, e você vai ouvir, não, a ordem hereditária que a lei diz já é suficiente para mim. Tá boa. Você se cuida em fazer uma aplicação financeira que seja para pagar o imposto e não deixar sua família desatendida, e já é um planejamento, assim, nem precisou muito da advogado. Né? Já está feito. Já está feito. Por exemplo. Desde que eu tenha consciência que exatamente. Isso atende. Outro exemplo. Poxa, não, eu quero algumas coisas dispor melhor, tem coisas que eu não quero falar em voz alta, eu quero que a minha família saiba só depois que eu falo. Bom, aí a gente pode fazer um testamento. Né? Ou o testamento, algumas disposições de última vontade, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, se eu ficar incapaz, né? A gente planeja muito para a morte, mas a incapacidade também tem efeitos patrimoniais relevantes. Né? Se você deixa de ser capaz, você não pode mais ir no banco fazer uma operação, sacar um dinheiro. Então a gente também tem outros instrumentos importantes para a gente tratar. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que o diácono vá cuidar do meu patrimônio. Né? Então assim, tem vários instrumentos que a gente pode trazer. Então, a família média tradicional que você falou tem N instrumentos, mas pelo menos algum cuidado com investimentos, alguma questão com testamento e disposições de última vontade. E conforme o tipo de patrimônio, mesmo que não seja muito relevante, às vezes até uma holding pode funcionar. Uma família, pensando numa família classe média brasileira, enfim, quando a gente pensa tradicionalmente, o investimento é muito ainda focado em imóvel, né? Acho que é uma tradição brasileira. De um país que sempre viveu com juros altos, etc. A tradição de investir e com uma bolsa de valores ainda não tão... investimentos em bolsa ainda não tão disseminados, como eu disse no começo, com poucos produtos financeiros disponíveis, tradicionalmente se investe muito em imóveis. Quando a gente pensa nessa família tradicional, eu diria sem medo que um planejamento quase natural é você segregar aquilo do seu patrimônio via uma holding imobiliária, né? Uma holding destinada à administração daqueles imóveis que você tem. Aí você vai dizer, Giacomo, mas você precisa ter muitos imóveis para fazer isso? Não. Estou dizendo, se você concentrou os seus investimentos ali, provavelmente você vai ter pequenos imóveis, salas comerciais, pequenos apartamentos que geram renda. Mas isso já não é mais uma classe média, né? Eu estou dizendo o seguinte, você destinou a tua poupança para imóveis. Provavelmente você vai ter mais de um. Já faz sentido você pensar nisso. É difícil de visão, né? São ilíquidos. 3 imóveis, 2 filhos. E aquela história que o Fred colocou no começo. Quando abre o inventário, você tem ali um imposto sobre aqueles imóveis que vai chegar a 8%. Como você, como classe média tradicional, imobilizou o seu dinheiro, você vai obrigar os teus herdeiros a vender um dos imóveis para pagar aquela conta. Então você já vai começar a balançar a estrutura logo na abertura do inventário. Mas olha como essa sugestão ela é boa, mas ela é difícil de ser executada. Quando a pessoa começa a sua vida, ela não sabe exatamente quanto ela vai prosperar. Então ela não sabe se eu vou poder comprar 10 salas comerciais ou se eu vou, com muito esforço, ter a minha casa própria e nada mais. Ok. Então, se eu soubesse, eu diria, vou constituir, porque para ficar claro, quando eu falo uma holding, nada mais é do que uma empresa. Exato. Vou constituir uma empresa porque através dela eu vou comprar imóveis, mas porque eu já sei que eu vou ganhar R$1 milhão por ano, vai sobrar tanto e em 10 anos eu vou comprar alguns imóveis.
Mas a gente não tem esse planejamento. Se a gente pegar a vida normal das pessoas normais, elas vão progredindo e quando elas percebem, o pai acabou comprando 2 salas comerciais, mais a casa que ele mora, e está tudo em nome dele. Então tem um custo para você fazer essa estruturação, porque você vai ter que instituir a empresa, transferir todos os imóveis, já que a gente está falando de imóveis, transferir todos os imóveis, pagar o ITBI, e aí como pesar isso, né? Eu tenho a conveniência de depois eu vou morrer e os meus filhos não vão brigar, porque a coisa já vai ficar melhor estruturada, mas tem a inconveniência de eu ter um custo que, em geral, ninguém planejava, porque a vida progrediu e você chegou num determinado ponto que aí você realizou, nossa, eu tenho alguns apartamentos aqui e nunca tinha pensado. Pensar em holding é um negócio relativamente recente, famílias tradicionais, que escutar isso falam, holding, o que é holding? Nada mais é do que uma empresa, pode até ser mesmo uma limitada, onde você vai pôr os bens, né, as propriedades lá, só que o nome holding fica chique, né? O pessoal acha que o cara é um milionário. Como você falou, pode ter 2 apartamentos de um dormitório. Exato. E eu tenho uma holding. Mas é engraçado, Bruno, porque para mim esse é o conceito de é aí que entra na sua melhor essência o conceito de planejamento, né? Planejamento e essa é uma palavra que brasileiro não gosta de planejamento, né? A gente fala disso tradicionalmente, nos planejamentos tradicionalmente de governos brasileiros refletem um pouco o planejamento da sua população. É sempre de curto prazo, né? Você se planeja para 2 anos, não é planejamento, né? Quando a gente pensa, o Fred pode falar melhor disso, mas quando você pensa na realidade americana, é engraçado como essas coisas viram. Quando uma pessoa um brasileiro vem comprar um imóvel nos Estados Unidos, digo um brasileiro não residente, é quase lugar comum que quando ele pisar aqui, o próprio cara que está vendendo o imóvel para ele, o Fred pode comentar isso, vocês podem comentar isso muito bem, o cara vai dizer, olha, mas vamos montar uma empresa nos Estados Unidos para você comprar esse imóvel usando a empresa, porque já está inserido na cultura de que, olha, é muito melhor se você fizer assim, porque tem ali depois o imposto de transmissão, porque tem algumas obrigações. A geladeira que você vai trocar entra como despesa que abate. A cultura de como funcionam as coisas já coloca para o corretor que está te vendendo o imóvel, vendo que você é um brasileiro, olha, compra usando uma empresa. Já tem quase uma... No Brasil a gente não tem isso ainda. Mas é porque a lei não está preparada ou as pessoas culturalmente não fazem? Ou seja, é muito caro fazer essa transição, ou seja, a pessoa não sabia para onde ela ia, aí ela ganhou um pouco mais de dinheiro, comprou os 3 imóveis com os 2 filhos. Né? Eu falo imóvel com 2 filhos porque fica complicado dividir um imóvel no meio, né? E todos diferentes. Quanto custa para colocar dentro dessa limitada? Quanto tempo demora? Quanto imposto paga? Esse é um ótimo ponto, Danilo. E aí é que entra o planejamento. De fato, tem um custo. Acho que isso é inegável. Né? Você não está falando de comprar direto na pessoa física vai te custar o ITBI, enquanto comprar fazendo uma estrutura de pessoa jurídica, você tem ali uma questão de montar uma empresa, que vai custar um contador todo mês, ali tem uma questão de manutenção da empresa natural que tem um certo custo. Então, assim, se você comprar na sua pessoa física versus comprar numa pessoa jurídica, é óbvio que a pessoa jurídica, só por existir, te gera um custo maior, mas é um custo de manutenção. Porque se você parar para pensar e fizer a compra direto pela pessoa jurídica, o imposto que você está pagando por aquela compra é exatamente o mesmo, que é o ITBI, né, da transmissão do imóvel. A coisa começa a ficar mais cara quando você não se planejou para comprar. Você já comprou, já pagou o ITBI, que é o imposto brasileiro, né, na transmissão de bens imóveis, para comprar aquele apartamento. E aí paga de novo. E aí você quer se planejar para colocar numa empresa que vai ser a dona dos teus imóveis, porque você começou a ter mais de um imóvel e tal. Aí você vai pagar de novo. Porque daí você vai pagar o imposto para tirar o imóvel da sua pessoa física e passar para a sua pessoa jurídica. Então veja, a ausência de planejamento te levou a pagar. Quando você decidir se planejar, já com a vida em curso, ela vai te trazer um custo tributário extra. Que você não teria se você já tivesse começado... mas eu teria o custo de manutenção da empresa. Ok, mas se você olhar para um planejamento mínimo
e pensar em tributação dos rendimentos que aquele imóvel te dá, a empresa te devolve aquilo ao longo do tempo. Mas, de novo, você tem que olhar num horizonte um pouco maior. Falando na correlação fisco-tributação, é menos oneroso ter o imóvel embaixo de uma empresa do que no meu nome pessoa física? Depende do que você vai fazer com o imóvel. Por exemplo, se você vai querer comprar imóveis e vender a todo tempo, talvez deixar na pessoa jurídica não faça sentido, né? Talvez na pessoa física você vai ter mais vantagem. Se você vai querer alugar esse imóvel, certamente deixar na pessoa jurídica vai ser mais barato para você. Tá? A questão, né, Bruno, é do custo que as coisas implementam. E tem, como boas regras brasileiras, sempre tem sua exceção. A gente está falando aqui de um exemplo de imóveis que eles vão ser usados para fins comerciais. Eu vou alugar os imóveis. Mas se eu estou falando de uma família que tem 2 imóveis que eles usam para uso próprio, a casa de residência e a casa da praia, eu consigo criar uma empresa que não me custa nenhum imposto transferir esses imóveis para essa empresa. Porque essa empresa não tem uma atividade operacional que vai exigir que eu pague esse imposto. Então, o planejamento anterior ele ajuda a cuidar que as coisas sejam mais baratas ao longo do tempo. Mas também existem alternativas que eu consigo planejar sem ensinar um cheque de imposto muito alto, dependendo da finalidade daquele imóvel. E Fred, qual é a minha vantagem em fazer isso? Evitar a briga entre os filhos. Porque você vai dar uma fração daquela empresa familiar que não tem fins comerciais e eles podem decidir manter ou não a casa da praia e, se tiver várias coisas lá dentro, vender aos poucos e distribuir aquilo. Exatamente. Ou seja, porque apareceu uma pergunta de holding aqui para mim, eu gostei e fui ler algumas coisas. Eu quero perguntar essa, porque parece tão óbvio que você tem que encapsular esses ativos e colocar, de repente, investimentos, colocar negócios, tudo ali dentro, para, no momento, que não é só morte, né? É morte e impostos, né? São as coisas que nós vamos falar aqui hoje. Exatamente. Que para deixar isso operacionalmente bem mais viável. E você sabe, Danilo, holding é um assunto que de uns anos para cá tem se tornado cada vez mais popular. Acho isso positivo. Por quê? Porque isso faz com que os custos de manutenção caiam, que as pessoas entendam mais o que significam e vejam as vantagens de ter uma estrutura. Mas o que a gente sempre toma muito cuidado é que tem muita gente que simplesmente abre a holding, mas não cuida dela. Ou seja, simplesmente coloca as coisas de pé, mas não percebe esses impactos tributários, não cuida das regras societárias que podem ter entre os sócios, porque a holding ela tem os benefícios de poder ajudar na sucessão, ajudar na relação entre os herdeiros, nessa hipótese de holding patrimonial, enfim. Mas você tem que saber fazer isso, né? Ter os instrumentos e atos societários e acordos suficientes para que as suas vontades sejam observadas, né? E claro, também tem outras formas mais ou menos agressivas de planejar o patrimônio para que não paguem mais imposto. Enfim, claro, aí é um oceano de oportunidades para os advogados mais conservadores, mais agressivos, enfim. Mas a importância da holding, na minha percepção, muito grande é fazer com que as pessoas, pelo menos, tenham a noção de que, se eu planejar, eu vou conseguir melhorar não só o ambiente da minha família, mas deixar mais para eles. Por quê? Você sabe, a gente vem de um país com uma inflação bastante galopante, períodos superinflacionários. A gente sabe que tudo que eu faço mais cedo é mais barato, né? Ou seja, se eu planejo agora, a minha tendência... Digamos que eu tenha 45 anos, eu tenho ainda mais uns 35, 40 anos úteis pela frente ainda, brincadeiras à parte. Poxa, se eu fizer alguma coisa agora, que eu já deixo no nome de alguns herdeiros, mas eu resguardo a gestão de todo esse patrimônio e usufruto, ou seja, os benefícios desse patrimônio por um tempo, eu vou pagar mais barato. Ou seja, eu vou deixar mais para os meus herdeiros. Né? Ou seja, e o fato de falar sobre holding, de ter redes sociais, N profissionais falando sobre isso, alguns falando, olha, você não precisa pagar, você consegue fazer assim, você consegue fazer dessa forma, da outra forma. Isso ajuda a difundir mais o assunto e permite que as pessoas, pelo menos procurem uma assessoria para explicar melhor o que é, que bicho de 7 cabeças é esse e percebam, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu só tenho vantagens em melhor planejar a minha sucessão.